vamos ver mais de perto como é que se dá essa relação entre os objetos, os ambientes e a nossa pessoa. Eu enquanto pessoa, você enquanto pessoa, certo? Eu vou comentar 5 pontos aqui, talvez uns 15 minutos, uma aula breve, mas que devem dar um recado e uma orientação muito específica sobre este campo, que ele realmente é extremamente importante. Né, Eliane Moraes Araújo, bem-vinda. Todo mundo que está aqui, se quiserem mandar um aviãozinho para um amigo, para uma amiga, a Vânia, antes de começando a aula, vamos trabalhar, certo? Então, o primeiro ponto que eu quero colocar aqui, dos 5 pontos da relação entre objeto, ambientes e pessoa, é que nós somos uma perfeição energética. Nós, enquanto seres viventes chamados humanos, nós somos um projeto harmônico de energia em ordem, de energia perfeita. Quer dizer, nós não somos um acaso, nós não somos uma desestrutura, nós somos uma harmonia. Somos dotados de uma essência, de um princípio vital, que quando ele estiver em ordem, eu estou bem. A sua ordem natural, a sua harmonia natural, eu estou bem, eu estou alegre, eu estou feliz. E eu sou uma unidade vivente, única, eu não sou igual a ninguém. Você não é igual a outra pessoa, certo? Então eu tenho que partir desse primeiro ponto, onde eu sou uma natureza, uma unidade de energia pura, única e harmônica e em ordem. Nossa cabeça às vezes pode estar em desordem, nossas emoções em desordem, mas o nosso ser em si, a nossa essência, ela está em ordem. Ela não se contamina, ela não se rompe, ela pode se afastar, se ausentar. Eu posso não ter o contato com o meu ser, com a minha luz, com o meu sol, mas ela está intacta, perfeita. Portanto, vocês observem que nesse primeiro ponto, se eu sou uma ordem perfeita por natureza, e eu sou único, os objetos que me identificam, os objetos que são para mim também são únicos, são específicos. Não é os objetos de todo mundo, não é os objetos de que natureza. Eu sou um ser único, de uma ordem plena, e portanto eu tenho a necessidade intrínseca de relacionar-me, de interagir com ambientes e objetos que me identificam, que são reforço, que são fortalecimento, que amplia a minha identidade. Mas notem a passagem aqui. Se eu sou único, eu preciso dos meus objetos únicos, que podem ser muitos e de algum modo relativos. Mas eu tenho que encontrar os meus objetos únicos. Esse é o primeiro ponto da nossa conversa aqui, certo? O segundo ponto é o nosso corpo, gente. O nosso corpo é a primeira casa da nossa essência. Se diz que o corpo orgânico, fisiológico, biológico é a primeira casa, o primeiro espaço do nosso espírito, da nossa alma, do nosso ser. E é verdade, é real. Aqui dentro mora um ser. E este meu corpo tem, sendo a primeira casa, mas a segunda casa, o segundo objeto, o segundo ambiente no qual eu convivo é a minha residência, é o meu apartamento, é a minha casa, é o meu escritório na empresa, é a minha empresa, é o meu consultório dentário, isto é onde eu trabalho, onde eu moro, ali é a minha casa, certo? E assim como o meu ser interior, ele projeta o meu corpo de um modo perfeito, porque o meu corpo já é uma projeção, já é uma criação do ser que eu sou, que vai se desenvolvendo do primeiro óvulo, célula, vai se amplificando. Se o meu ser projeta o meu corpo perfeito, ele exige
os outros ambientes correspondentes à sua perfeição. Certo? Então, nesse segundo ponto, nós temos que entender que nós somos mente, somos alma, somos espírito. Numa segunda instância, nós somos corpo físico, biológico, orgânico. Em uma terceira instância, nós temos todo o nosso universo externo. Os ambientes todos onde nós transitamos, os objetos que nós servimos, os adornos que nós usamos, a decoração que nós fazemos, temos tudo nesse sentido, certo? Então vocês observem que é tão importante você cuidar do teu corpo, com tudo aquilo que você ingere, que você metaboliza, inclusive o exercício físico, as dietas. É tão importante cuidar do teu corpo, como é importante cuidar dos objetos com quem você convive. Porque os objetos onde eu convivo, eles são órgãos dos meus sentidos. Eles são órgãos externos que ressoam em harmonia ou ressoam em desordem. Não são qualquer coisa. Os objetos que eu convivo, o ambiente que eu convivo, eles são, na verdade, uma realidade que ou me identifica, me amplifica, me harmoniza, me deixa alegre, me deixa feliz, ou sutilmente, ou mais declaradamente, me entristecem, me deprimem. E aparentemente, pode ser que pela minha perda de sensibilidade, eu os tome como neutros. Eu não mais percebo, não mais sinto se eles me fazem A, B ou C. E este é o grande problema. Nós vivemos, por exemplo, num mundo de objetos comerciais, de todos os tipos e os níveis, de um mundo de vestuário, de um mundo de decorações, de um mundo de arte, de um mundo de infinitas coisas que são, na verdade, a princípio ditas funcionais e de serviço, que às vezes é um perigo. Então vocês observem que se, na verdade, o meu ser se alimenta de objetos específicos que são próprios da minha essência, que tem aquela conjunção, aquela performance, aquela beleza, aquela estética, aquela harmonia, eu devo começar a interessar-me em profundidade, em sair dos modismos, de comprar por moda, de comprar por snob, de conviver por conviver, sair desse modismo, dessa sociedade artificial, deste mundo de extremo consumismo e comércio, para começar a interessar-me de um modo mais sério e mais profundo a aproximar da minha pessoa aqueles objetos que realmente fazem sentido do íntimo, para o íntimo, certo? Nós não temos muito essa cultura. Nós somos arrastados demais por modismos, por necessidade de exibicionismo, ou por qualquer outra razão, certo? Então, a dica aqui que vai nesse segundo ponto é que nós temos que entrar em qual é que é a moda que o meu íntimo quer vestir. Qual é que é a beleza que a minha essência quer contemplar? Qual é que é, na verdade, a realidade externa de ambiente que me fortifica e que me expande e que me torna um gigante? Não é qualquer coisa, gente. Então, nós temos que começar a pensar nesse sentido. Esse é um pouco o segundo ponto que eu quero comentar aqui. Terceiro ponto. Bom, eu disse aqui, quais os objetos que fazem bem ou que fazem mal? Quais os objetos? Quais os ambientes? Primeiro de tudo, você tem que considerar os ambientes que não são... Os objetos que não sejam danificados. Que não seja um carro quebrado. Que não seja uma desordem. Certo? Primeiro ponto. No mínimo, o objeto tem que ter funcionalidade. Se ele tiver algo de estética, melhor. Mas não podemos acolher, conviver com coisas em ruptura, em desordem,
em coisas quebradas. Primeiro elemento. Na minha casa, como é que está a cadeira? Como é que está a mesa? Como é que está o fogão? Como é que estão as panelas? Como é que está o meu quarto? Como é que estão as minhas coisas? Então, o primeiro item aqui desse terceiro ponto, objetos que fazem bem, que fazem mal, você tem que eliminar a parte de coisas que estão estragadas. Quanto tempo que nós podemos manter coisas que o nosso íntimo não digere direito e que talvez por hábito ou por relaxamento nós deixamos ali. Nós fazemos isso. Temos que ter muito cuidado para não fazê-lo, certo? Agora vocês observem, avançando um pouco neste ponto. Objeto que me faz bem, eu tenho que ter a sensibilidade de percebê-lo para além da sua aparência. Se você você começar a te desenvolver, te sensibilizar, prestar atenção, você vai perceber que uma obra de arte, um objeto de decoração, se tu o sente de dentro, ele dá um sinal. Ele te movimenta em alegria, em bem-estar, em euforia, em expansão ou não. Não precisa muito treino, mas é preciso voltar para o nosso íntimo, para a nossa essência, para começar a medir os objetos, os ambientes, para além das suas aparências. Porque, gente, cada objeto ele tem uma identidade, ele tem um conglomerado de energia, seja do dono que o produziu, da natureza que o produziu, ou de quem o usou. Portanto, o objeto, qualquer que seja o objeto, uma casa, um apartamento, um sítio, como disse antes, um carro, ou objeto menor, ele tem uma identidade energética, uma identidade semântica, que muitos objetos de per si não são negativos de per si, mas em relação a mim não são positivos, certo? Existem certos minerais, existem certos ambientes, existem muitas coisas que naturalmente elas são o que são, mas para mim, ser humano, para mim, indivíduo específico, não me servem, não fazem bem. Então nós precisamos começar a ter um estudo e uma percepção de sentir os objetos por dentro. Observe que cada objeto carrega uma história também. Vamos falar de objetos, digamos objetos, o quarto ponto, colocar junto o quarto ponto aqui. Objetos dos antiquários, objetos que foram do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, objetos que foram de outras pessoas, certo? Bom, existem vários aspectos aqui a serem considerados. A primeira coisa que está a ser perguntada, juntando o terceiro ponto e o quarto ponto, o terceiro ponto, quais objetos que fazem bem ou fazem mal e por quê? E o quarto ponto, os objetos carregam o que intrinsecamente? Existem objetos que pertenceram a pessoas que foram muito felizes, que foram grandes vencedores, que já o produziram, o adquiriram de um modo muito inteligente e que eles carregam, na verdade, uma informação, uma semântica impregnada de arte, de uma certa cultura, de uma certa vivência de uma certa pessoa, de pessoas, que eles carregam uma alma viva, energética, semântica, que quando eu interajo com eles, eles me produzem internamente algo positivo e algo de evolutivo, certo? Então, também os objetos dos antiquários que existem esses objetos que são raridades, mas que são, na verdade, também tem uma história que nós não conhecemos, que não foram ditos muito sujados, não foram sujados, tá? Então, são objetos que nos fazem bem, ampliam a nossa inteligência, ampliam a nossa sensibilidade, ampliam o nosso prazer. Agora, existem objetos que são de pessoas sofridas, doentes. Imaginem você, não vamos entrar no mérito aqui, de objetos que passaram por várias gerações, de pessoas que pereceram com angústia, com ansiedade, com tristeza. Esses objetos, possivelmente, mas é quase com certeza, carregam
a marca semântica, energética de situações que ainda estão viventes. E eles trabalham o íntimo da pessoa, porque é uma informação que existe que pode durar séculos, inclusive. Depois pode terminar essa informática. Eles se depuram, eles se limpam, certo? Mas então nós temos que começar a ter presente que os objetos carregam a sua identidade, carregam a sua história, carregam a marca do dono muitas vezes. E você é o dono. Então vocês observem, muitas coisas que eu compro no mercado, que foram dos meus antepassados, pode ser que sirvam, pode ser que me faça bem, mas o melhor de tudo é que você busque os teus objetos, as tuas coisas, aquilo que te identifica, aquilo que faz festa, aquilo que é da tua essência. Então, regra básica, devemos saber identificar os objetos históricos que realmente são de inteligência e são impregnados de uma alma viva boa e distingui-los dos outros. Esse é um dado que eu posso adquirir e encostar em mim, metabolizar. E outro dado é que, sobretudo, eu preciso construir e ter os meus objetos. O meu apartamento, a minha casa, a minha cozinha, o meu sofá, as minhas roupas, as minhas joias, o que você quiser. Você precisa fazer um exercício sério de você começar a ter nos teus objetos uma extensão da tua vida, uma extensão da tua inteligência, da tua beleza, da tua alma. Porque quando você não estiver tão bem, porque é normal, nesse mundo que nós vivemos, estar em altos e baixos, os objetos que tu escolheu no momento solar da tua vida, os objetos que são positivos, os ambientes que são bons, certo? No momento que tu está em baixa, eles te refazem, eles te realçam, eles te modificam. Você os contempla, você os convive, você volta um pouco no teu eu e eles te trazem de volta para o teu mundo. Então veja, os objetos que fazem bem ou que fazem mal, são os objetos, primeiro, os que fazem bem que me identificam. Segundo, aqueles que eu adquiro, que eles são realmente de inteligência, de cultura e de uma vivacidade que é vital. E terceiro, na verdade, tudo aquilo que eu produzo de um modo natural, de um modo artificial, mas que eles, na verdade, são a arte do meu fazer, da minha estética e da minha inteligência como um ser que produz as coisas próprias. Então, o que nós temos que ter presente aqui? De modo simples, repito, cada um deve buscar ter as coisas que o identificam. E vamos sair dessa cultura, diria eu, um tanto medíocre, de que qualquer coisa serve só porque tem uma aparência bonita. Não é verdade. A aparência, ela pode ser até bem maquiada, mas o por dentro de uma certa coisa pode carregar alguma coisa até necrófila, certo? Então nós temos que ver isso. E outra coisa que é importante nós comentarmos aqui, existem muitos objetos, e isso é um fato bastante forte e cultural, que eles pertenceram a antepassados, que eles têm uma história conosco muito carregada. E nós estamos ligados a certos objetos que nos liga a certas coisas do passado, a certas pessoas. Gente, a vida é aqui e agora. Aquele objeto afetivo, aquele objeto amoroso, aquele objeto do pai, da mãe, da avó, da tia, de quem quer que seja, que me liga de um modo dolorido, inclusive, que me liga de um modo saudoso, que me liga de um modo raivoso, sei lá o quê. Gente, essa microaula pode ser um tesouro para você. Te desliga. Não é te desfaça se você quiser, mas te desliga. Te vincule àquilo que é a tua identidade, a tua beleza, as tuas coisas. Saia desse passado e viva o presente e construa o presente, certo? Então este é um pouco fechando o quarto ponto. Agora o quinto ponto aqui para fechar o nosso take de hoje é objetos, ambientes em relação à evolução. Nós temos que ter presente, e esse é um fato também
é conhecido em parte, mas existe uma cultura muito profunda no mundo da alta inteligência dos seres humanos. É que quando você cresce, se desenvolve, evolui em todos os sentidos, você tem que mudar os objetos, tem que mudar os ambientes, tu tem que ampliar o teu ambiente, qualificá-lo, personalizá-lo cada vez mais, torná-lo mais estético. Então, o processo evolutivo exige mudança de ambientes continuamente. Exige novos objetos, novo escritório, novos móveis, o novo. Porque observem que os objetos personalizados do que eu falei até aqui, eles são a extensão da minha alma e são um reforço da minha alma, da minha essência. E eles me colocam para frente, para cima, me fazem crescimento. Ao mesmo tempo, meu íntimo, exige novos objetos, que é uma expansão territorial diferente. Então, muitas pessoas querem crescer economicamente ou crescer empresarialmente, mantendo um monte de dinheiro, não sei aonde, um monte de imóveis, de bens, e vivendo com as coisas até medíocres ou exaustas ao teu entorno. Isto é, não fazem uma qualificação, uma expansão de ambientes, de arte, de arquitetura, de estética, onde o teu ser possa respirar as, digamos, profundezas da vida e os universos paralelos que existem. Então, objetos, ambiente e evolução, nós temos que ter como um instrumento de crescimento. Quanto mais tu cresce, mais tu tem o dever de colocar ao teu redor as coisas melhores, amplificadas e mais estéticas. E os ambientes, por exemplo, se tu cresce de verdade e vai ganhando também riqueza, os ambientes devem ser novos territórios onde você vai estagiar, onde você vai conviver, onde você vai respirar novos ares e nova liberdade. Portanto, fechando aqui, a relação do nosso ser, do nosso íntimo, com os objetos externos e com os ambientes é de extrema importância.